E no final das contas, não importa se o sistema solar fotovoltaico do cliente está gerando 10, 20, 30% a mais. Se a conta dele não tiver vindo o valor mínimo, ele vai estar insatisfeito e vai ficar no seu pé. Fala, meus amigos amantes de energia solar fotovoltaica. Aqui quem fala é o Denis, engenheiro eletricista que trabalha exclusivamente com sistemas solares fotovoltaicos. E hoje eu vim trazer um tema bem bacana para você que quer colocar o sistema solar na sua residência e para você que trabalha com sistemas solares, você que está entrando no mercado ou já tem um tempo aí e está querendo ter um pouquinho mais de experiência. Hoje nós vamos falar sobre problemas que podem acontecer com o sistema solar fotovoltaico que pode gerar muita insatisfação do cliente. E não iremos falar de empresas ruins que não entregam o que promete, que some, que regaça o telhado do cliente, entrega a marca que não foi combinada. Não, nós vamos falar de um serviço extremamente bem feito, seguindo todas as ordens, todas as normas, tudo combinado, tudo certinho, e mesmo assim pode aparecer muitos problemas que pode gerar aí uma insatisfação do cliente, mesmo a empresa ali que fez o sistema não ter culpa nenhuma. E muitas vezes isso acontece por desinformação. Às vezes no meio da negociação muita coisa é dita e pouca coisa acaba sendo absorvida. E no final das contas o cliente acaba ficando insatisfeito. Então você que trabalha com energia solar, você que quer colocar um sistema solar na sua casa, veja bem esse vídeo porque isso pode acontecer com você. Bom, então o primeiro motivo que eu gostaria de abordar é sobre as empresas que trabalham como integradoras e que acabam não explicando exatamente aí como funciona esse método de negociação. Porque o cliente geralmente ele acaba não entendendo muito bem o que é o integrador, nem nada do tipo. Ele quer comprar o sistema, quer o sistema entregue na casa dele e depois instalado, tudo funcionando bonitinho. E se por acaso ele tiver algum problema, ele vai recorrer a você e ele quer que você resolva o problema o mais rápido possível. E aí que mora o problema. Dependendo do que aconteceu ali na instalação ou no financiamento, nota, algumas coisas assim, não é de responsabilidade da empresa que foi negociada. E eu vou falar aqui alguns exemplos. Primeiro, a entrega. A entrega do material não depende necessariamente da empresa que você negociou. Caso ela seja uma integradora, uma outra empresa, uma grande distribuidora que vai fornecer os materiais para você e não necessariamente a empresa que você contratou vai ter o controle dessa entrega. Então, às vezes pode atrasar, pode acontecer alguma coisa que infelizmente não tem muito o que fazer. Outra coisa é a questão das garantias, né? Às vezes você negocia ali com o cliente, tudo tem a garantia lá para 10, 15 anos, 20 anos, tudo bem. Só que na hora que dá um problema, você aciona a empresa que você contratou e ela não necessariamente é responsável pela garantia. Então tem que entrar em contato com a distribuidora, com a marca do equipamento. Nem sempre dá certo a questão da garantia, tá, gente? Já deixando bem claro isso. Então aí você vai... Geralmente o cliente fica muito decepcionado, acaba brigando, mas não necessariamente é a empresa de fotovoltaico que ela contratou que tem responsabilidade sobre isso. E outra coisa também que dá bastante problema e os clientes ficam muito insatisfeitos é a questão do financiamento, gente. Então, financiamento não tem o que fazer, né? Fez o financiamento, fez lá com o Santander, com a BV, agora infelizmente é com o Santander, com a BV e você vai ter que ligar lá para resolver e a empresa que você comprou o sistema solar, ela não tem nada que ela possa fazer por você em relação ao seu financiamento. Então se atrasou parcela, perdeu o boleto, se você está querendo negociar alguma coisa, infelizmente não tem o que fazer. E quando você não explica isso muito bem para o cliente, quando ele tiver esse tipo de problema, ele vai ficar no seu pé, vai pedir para você resolver para ele e você não vai poder fazer nada, ele vai ficar muito insatisfeito. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é em relação a problemas que acontecem que não tem nada a ver com fotovoltaico, mas o cliente, às vezes, por não ter conhecimento técnico, acaba achando que é responsabilidade da empresa que foi contratada de resolver qualquer tipo de problema. Como, por exemplo, problemas elétricos na residência. Isso, gente, é muito comum. O cliente colocou o fotovoltaico, deu um mês, acabou a força na casa dele, e ele vai lá e liga para a empresa de energia solar falando que acabou a força. O que isso tem a ver com fotovoltaico? Né? Às vezes a gente até vai lá e dá uma olhada e descobre que o disjuntor geral dele ali queimou uma fase, alguma coisa aconteceu, mas não tem nada a ver com fotovoltaico.
Então, qualquer problema elétrico que acontecer, o cliente às vezes vai achar que é o fotovoltaico, porque é um sistema gigante, que na verdade não. O sistema residencial tem uma potência de uma torneira elétrica de cozinha. Então não é isso que vai fritar a rede elétrica ali da casa do cliente. Outra coisa é em questões de telhado. Gente, isso dá muito problema mesmo, tá? Existem empresas que fazem um serviço muito porco, mas existem empresas que fazem um serviço ali bem bonitinho, tudo certinho, de acordo com as normas. Mas às vezes o telhado do cliente, não que ele esteja em péssimas condições, porque na vistoria é muito fácil de identificar isso, mas às vezes o telhado ele está em boas condições, mas a calha não está legal, tem um ponto ali que passou uma colinha, né, e só deu um miguezinho ali no telhado para não infiltrar água, e na hora da instalação, né, os técnicos andando ali pelo telhado, as vibrações da instalação e tudo mais, às vezes acaba soltando essas colinhas, aquele ponto fraco ali que estava na junta das calhas, alguma coisa assim, e acaba tendo alguns vazamentos, mas não na instalação do fotovoltaico, mas sim em outros pontos que já eram muito sensíveis. E o cliente ele vai ficar muito satisfeito achando que foi o fotovoltaico, que destruíram o telhado dele e tudo mais. E mesmo você filmando, mesmo você mostrando que não tem nada a ver com o fotovoltaico, o cliente vai querer que você resolva e vai ficar muito satisfeito. E isso costuma dar muito, mas muito problema mesmo. Ainda mais quando existe ali algum dano ali na propriedade, gente. Isso dá muito problema, então tem que ser muito bem conversado isso e vistoriado antes, tá? Recomendo você filmar o telhado do cliente antes. E o motivo final, que eu acredito que é o que mais dá problema, gente, é o que mais você vai ter dor de cabeça. Deu problema no passado, vai dar problema no presente, com certeza vai dar muito problema no futuro. Então é de muita importância que você converse com isso sobre o seu cliente, que é quando chegar a conta de energia dele, ela não vir só com os valores mínimos. Ou seja, quando o sistema não gera o suficiente para bater a conta total do cliente. E aí você vai perguntar, Denis, então o sistema foi mal instalado, não está gerando bem. Não, o sistema ele pode estar gerando 10, 20, 30% a mais. Se o valor que chegou ali na conta não for o mínimo, o cliente vai ficar insatisfeito. Ele vai falar assim para você: olha aqui a minha conta, está vindo um valor muito superior do que o mínimo, o que está acontecendo? O sistema não está funcionando? E você vai explicar, não, olha aqui, vai mostrar o aplicativo, vai mostrar que o sistema gerou muito bem durante aquele mês, até mais talvez do que foi combinado, mas infelizmente o consumo do cliente aumentou. E isso acontece muito e é muito difícil convencer o cliente que ele está gastando mais energia. Eu tenho um cliente que climatizou piscina, colocou 5 ar-condicionados na casa dele e veio reclamar que o sistema não estava aguentando. E ele foi me revelar, depois de meses que a gente preocupado ali com o sistema dele, o que estava acontecendo, que ele tinha ampliado tudo isso na casa dele. Então é muito difícil um cliente reconhecer que o consumo dele aumentou. E isso acontece muito, mas muito mesmo. Geralmente o cliente vai olhar e vai falar assim: ah, pô, mas eu nunca gastei 1000 kW, a minha vida toda eu gastei 700. Justo agora que eu coloquei o fotovoltaico, eu estou gastando mais de 1000 kW. Ele vai achar que é o sistema que não está funcionando, mesmo você mostrando o aplicativo, ele vai falar que tem uma fuga de corrente, blá, 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 blá. Então, gente, isso acaba dando muito problema, tá? Então, quando você for negociar, já explica para o cliente que é muito normal colocar o sistema fotovoltaico e a pessoa começar a gastar mais, simplesmente porque agora ela tem um sistema gerador de energia para ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a usufruir mais dos equipamentos elétricos da casa dela. Isso é muito comum, isso acontece em quase todas as instalações. Por isso que a gente sempre recomenda o cliente fazer um pouquinho maior, com um pouquinho de sobra de geração, para não dar esse problema, mas infelizmente, às vezes acaba acontecendo, então tem que explicar muito bem para quando acontecer e se acontecer, né, o cliente não ter essa surpresa e acabar não desgastando o vendedor, a empresa e o cliente também. Ele vai ficar muito insatisfeito, ele não vai indicar a empresa e tudo isso por causa de um mal entendido. Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Sabe mais algum problema aí que costuma acontecer por falta às vezes de uma comunicaçãozinha ali, uma explicaçãozinha talvez um pouquinho mais detalhada? Se você souber, deixa nos comentários aqui embaixo.
Até mais, até semana que vem com mais um vídeo. Tchau, tchau!